prefeito ganhava muito pouco, na maioria das vezes ele pagava para ser prefeito, né? Não tinha grandes salários. Então eu falo tudo isso, pessoal, porque isso está naquilo que a gente chama de Constituição de 67, que era uma Constituição outorgada, ou seja, aquela que adivinha de um regime militar, e na qual ela só foi modificada em 1988, quando, no final da década de 70, o governo militar passa para a mão dos civis, né, o direito de escolher seu presidente, seus deputados, senadores, e transformar o país numa democracia livre e plena. Hoje, sem sombra de dúvida, eu, como operador do direito há 30 anos, me envergonho do Supremo Tribunal Federal que nós temos no país. Me envergonho de ver tantos desmandos e tanta safadeza no sentido de julgar politicamente ao invés de ser juridicamente. Já começa pela exposição na mídia, né? Todos eles dão entrevista o tempo inteiro, falam dos seus pensamentos, coisa que um juiz não pode fazer. Ele não pode expor o pensamento dele, né? Então isso afeta todo um conjunto de direitos que decorrem do Brasil todo. Hoje eu vi uma lista de empresas que estão se fechando no país, mas empresas grandes, em virtude da pandemia. Que o Bolsonaro é louco, eu também acho. Muitas atitudes dele, muita fala dele é completamente fora de sentido. Mas, por outro lado, que ele tem razão em muita coisa, ele tem. Nessa questão da economia, como é que nós vamos manter a economia assim? E eu fico pensando que eu, como professor de uma faculdade pública, não sofri nada financeiramente com a pandemia decorrente da faculdade, porque meu salário veio todo mês, mas nem todo mundo. A maioria não vieram. Meu escritório mesmo acabou tendo uma diminuição em 50%, 60% da renda. Se eu vivesse só dali, eu estava perdido. Então, quer dizer, isso tudo, pessoal, é um conjunto de informações, um conjunto de leis que possibilitam isso. E elas são decorrentes da Constituição Federal de 1988. Como eu disse, o governo militar passa para a mão dos civis, permite a eleição direta, que são as diretas já, né, onde concorreu o Sarney, sendo vice do... Oh, meu Deus, como é que era o nome do homem? Tancredo Neves. E, misteriosamente, Tancredo Neves morre antes da posse, e a posse é dada para o Sarney, que, diga-se de passagem, era amigo dos militares. Assim como o Maluf foi colocado como governador, porque na época militar não era eleição. Quem decidia que seria o governador do estado seria os próprios militares. Falou, você vai lá, você vai governar. Sob a égide dos comandos dos militares. E Sarney, então, assume, começa todo um processo democrático de direito. E em 1984 é a eleição constitucionalista, a eleição para se criar uma nova Constituição. Essa eleição elege deputados e senadores que são representantes do povo explicitamente para fazer a Constituição. Então, ninguém foi para o Congresso Nacional discutir outras leis. Eles foram para o Congresso Nacional só para discutir a Constituição Federal. Então, passaram 4 anos lá. Nós tivemos um representante aqui da nossa região, alguém sabe? Que pese vocês serem muito novos, alguém sabe quem que foi um dos representantes aqui da nossa região que foi eleito para participar da elaboração da Constituição de 1988, que até hoje rege o país? Alguém tem ideia? Já aviso que Bragato não era, porque é federal.
Vamos, povo. Tá todo mundo dormindo aí? O Agripino. Muito bem, Cristiane. Tio Gripa. Ele chega lá, né, como todos os demais deputados, e eles são divididos em comissões. Obviamente que o Agripino foi para a Comissão de Educação, porque ele já tinha no Oeste. E eu não sei se vocês perceberam, obviamente que não devem ter percebido, que foi nesse período que muitos dos deputados, senadores, ganharam a concessão de televisão e rádio. Diga-se de passagem, né? Aqui nós temos aqui na nossa região que está na mão do filho do Agripino. Eles então se reuniram e deveriam levar para a Constituição os anseios que a sociedade vinha querendo, né? Ensino de qualidade, uma saúde de qualidade, o direito à expressão, opinião, que era um dos direitos, porque quando o pessoal fala muito da ditadura, né, a gente tem que ver que as maiores reivindicações da ditadura no Brasil foram o direito de expressão, né, de opinião. Ninguém saía para a rua para contestar a saúde, ninguém saía para a rua para contestar a educação. Foi um período, eu acredito, um período áureo da educação e da saúde. Eu lembro que naquela época minha mãe, já como professora da rede pública, teve câncer no seio e foi operar no Hospital do Servidor Público em São Paulo. Naquela época, né, não podia, primeiro que ia de ônibus ou de trem para São Paulo, era tudo muito longe, tudo muito difícil. Minha mãe voltou depois de alguns dias e disse que nunca tinha sido tão bem tratada como foi no hospital público. Meu pai foi diretor de escola naquela época, que o Estado dava condição. Não era interessante. E aí a gente vê um pouco da cultura daquela época, que a escola era dividida em dois. Os homens faziam curso de mecânica e as mulheres de culinária. Ou seja, as mulheres aprendiam a cozinhar, a bordar, além das matérias normais, né? Lógico. E os homens aprendiam mecânica. Então era como uma escola técnica, né? Você fazia o segundo grau com um técnico, para ter já uma formação. E aí você tinha que assistir a bandeira, você tinha, enfim, educação moral e cívica, você tinha um respeito dentro da sala de aula, e isso tudo se perdeu com essa questão da democracia e o direito de cada um fazer o que bem entender, né? Então se perde um pouco disso, e eu acho que estaria na hora da gente rever a nossa Constituição Federal, rever alguns direitos, né? E de repente observar mais as obrigações que a população tem que ter, né? Porque todo mundo se acha no direito, mas obrigação mesmo, pouco se acham. Bom, 1988, então, é promulgada a Constituição, que foi promulgada como presidente da Câmara, que naquela época era Ulisses Guimarães, misteriosamente também caiu com o helicóptero e sumiu. E o Brasil passa por uma nova era, né? Logo em seguida vem a eleição do Collor, depois Collor, Fernando Henrique Cardoso, e depois entramos nessa doideira toda aí que tá. Então você vê que são anos, depois de 79, né, que o Brasil vem com uma linha de informação, do meu ponto de vista, bastante socialista, né? Com essa democracia liberada, em que talvez muito pouco se melhorou. Né? Quando a gente fala, professor, mas nós todos temos direito de ir e de vir, de expressão, mas naquela época a gente também tinha. Óbvio que essa questão de você sair gritando pela rua e metendo o pau no governo era reprimida, mas hoje também enoja quando você vê, por exemplo, jornais que deveriam ser sérios, né, principalmente o da grande mídia, e eles mentirem e não sofrerem repreensão. Na realidade, eles distorcem a informação.
Esses dias eu estava vendo isso no jornal na Bandeirantes, eles, como é que se diz? Eles destacando as quantidades de morte por Covid, e aí colocaram lá uma tabela dizendo que o Brasil era o quinto maior número de mortos, que não sei o quê, PPP, descendo o pau. Aí não sei como eles colocam a proporção por habitante, que tem que ser. Até porque o Brasil tem tamanho continental. Não pode comparar o Brasil com a Suíça, com Israel. A população de Israel é menor do que a população da cidade de São Paulo e adjacentes. Quer dizer, tem que ser por número de habitantes. O Brasil passa a ser 28º em número de mortes, passa a ser o terceiro ou quarto em número de vacinação. Então, assim, há uma distorção e não há responsabilidade, né? Por isso que é feito, pelo direito de opinião, de expressão, enfim. E isso choca, porque está transformando a mídia tudo isso e as pessoas estão ficando loucas. Você não vê uma notícia boa, olha, está sendo vacinado, não, só não tem, não pode, está acabando, está todo mundo morrendo. Está sério, todo mundo tem que se cuidar, mas a Constituição permite esse tipo de informação e, tecnicamente, não se tem uma punição para isso, né? Então, em 1988, a Constituição é promulgada e ela passa a ter validade. Por que ela, então, passa a ter uma importância como sendo a maior lei do país? Porque ela é decorrente da sociedade. Nós votamos nos deputados e senadores naquela época para que eles, então, elaborassem essa Constituição Federal, que está em vigor até hoje. Bom, o que é a Constituição Federal? No material que eu deixei para vocês, eu coloquei como conceito, um conceito grande, mas depois eu vou dizer como, se cair na prova, o que vocês podem responder. É um conceito de José Afonso da Silva. José Afonso da Silva é um dos maiores constitucionalistas do Brasil, uma referência em direito constitucional, um dos maiores estudiosos e doutrinadores. E ele fala, então, que a Constituição é considerada a lei fundamental. Seria, então, a organização de seus elementos essenciais, um sistema de normas jurídicas escritas ou costumeiras, que regula a forma de Estado, a forma do seu governo. Por que a forma de Estado? Porque, no nosso caso, nós somos Estados federados, a união de Estados. Forma de governo, nós somos presidencialista e não, por exemplo, parlamentarista ou monarquia, né? O modo de aquisição e exercício de poder. Então, qual é o modo de aquisição do poder? Eleição direta, né? Exercício do poder do seu presidente, o estabelecimento de órgãos, de seus órgãos e os limites de sua ação. Em síntese, a Constituição é o conjunto de normas que organiza os elementos constitutivos do Estado, ou seja, a Constituição é a principal lei do país. Ela é a principal lei do país. Ela está acima de qualquer outra lei. Dê uma olhadinha no chat, pessoal. Eu fiz aqui um pequeno esboço. Boa noite, Camille. A Constituição, ela é protegida pelo STF. Vocês observam que o STJ ele está pouquinho abaixo da Constituição. Eu falo que um pouquinho abaixo da Constituição, por quê? Porque a Constituição é a lei principal do país. Então, ela é composta, o STF, por 11 ministros que protegem a Constituição, que se faz valer a Constituição. O STJ, ele tem uma importância um pouquinho abaixo da Constituição, por quê? Porque o STJ julga todos os recursos oriundos de ações de qualquer natureza do país inteiro. Se são ações, por exemplo, ligadas
a batida de carro, a família, atributos, tudo vai para o STJ. Quando qualquer uma dessas ações se manifestar sobre inconstitucionalidade ou não de lei, vai para o STF. Mas é uma série de recursos que não são fáceis de serem recebidos pelo STF para que ele se manifeste. Eu vou dizer para vocês o último grande exemplo que ficou aí por alguns anos no STF, que foi o Código Florestal. Quando entrou em vigor o novo Código Florestal, ele diminuía um pouco de proteção das áreas de preservação de reserva legal. Ele fazia, na realidade, uma junção entre a reserva e a área de preservação permanente. O Ministério Público de todos os estados se uniram e propuseram ação de inconstitucionalidade, dizendo que a Constituição dizia, no artigo 225, que todos temos direito de um ambiente ecologicamente equilibrado. Em cima dessa palavra equilibrado, eles queriam que se derrubasse o novo Código Florestal, dizendo que haveria uma diminuição na proteção ambiental e, portanto, esse equilíbrio estaria rompido. E recentemente, há um ano atrás, o STF disse que não, que prevalecia a lei do Código Florestal da forma como que ela foi promulgada. Logo em seguida, nós temos embaixo o TJ, Tribunal de Justiça. No nosso caso aqui é TJ de São Paulo. Cada estado de São Paulo tem um Tribunal de Justiça desse. Então, TJ de São Paulo, TJ de Paraná, do Mato Grosso, Acre, Rondônia. Então, são 27 TJs. E abaixo, bem abaixo deles, está a comarca, né? A primeira instância, que é o juiz aqui de Prudente. De Teodoro, de Venceslau, São Paulo também, cidade. Então, primeiro se julga em primeira instância. Você perdeu, você tem o direito de recorrer para o TJ, para o Tribunal de Justiça. Aqui na primeira instância é um juiz só que vai te julgar. Quando chega no TJ, são 3 desembargadores. E geralmente são juízes de carreira, promotor de carreira e advogado que é nomeado pelo governador do estado depois de uma seleção feita pela própria OAB. Bom, você perdeu ou ganhou no Tribunal de Justiça, você pode, em alguns casos, recorrer para o STJ. Lá já são 3 ministros. São ministros de alta competência jurídica, também decorrentes ou advindos do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Advocacia. Ali são nomeados pelo Presidente da República. E os membros do STF são todos nomeados pelo Presidente da República. O que está querendo a população, e tem um abaixo-assinado aí rodando, e o que eu acho que seria o mais correto, que também a condição de ir para o STF deveria ser por membros de carreira, né? Ministério Público, o Judiciário e a Advocacia, e não a critério do presidente. Para vocês terem uma ideia, quando o Toffoli foi eleito, foi nomeado ministro do STJ, ele tinha 40 anos de idade. Ele era somente advogado do PT, ele não tinha mestrado, ele não tem doutorado, ele não tinha nenhum livro escrito. E aquilo que se busca num ministro do STF e até do STJ é ilibada conduta, ética, caráter e autoconhecimento jurídico. E o cara foi eleito, foi nomeado pelo Lula, pela Dilma, né? Como ministro do STF, e ele vai ficar nesse cargo por 30 anos, 35 anos, até 75 anos de idade, né? Comandando leis que mudam a vida de todos nós no Brasil. Então, isso, com certeza, tem que ser mudado para que nós possamos ter aí um equilíbrio, né, maior nos julgamentos postos à disposição da sociedade. Bom, pessoal,
nós temos 4 tipos de Constituição, que são as espécies. As 2 primeiras são costumeira e escrita. Bom, costumeira vem de costume. A Constituição costumeira mais conhecida do mundo é a Constituição inglesa. Né? Para vocês terem uma ideia, a Constituição americana ela é escrita, mas ela só tem 5 artigos. A nossa tem 250 artigos. A Constituição inglesa, ela não é baseada numa lei. Elas são leis esparsas, de costume. Então, vai falar de saúde, eles pegam uma lei que está em vigor desde o rei, não sei o quê, não sei o quê. Vai falar sobre educação, uma lei. Então, eles vão pegando leis separadas. O Brasil optou por uma Constituição escrita e promulgada, nesse caso da 88. O que é promulgada? É aquela decorrente de um regime democrático de direito. Porque, como eu disse, né, nós temos a costumeira, que vem dos costumes. Nós temos a escrita, que é a nossa. Você pega ela é um livrinho, onde você tem todos os artigos que falam. Nós temos que lembrar, pessoal, que ela traz os princípios básicos. Né? Então, ela diz, todos temos direito à educação. Mas ela não fala as regras de todos, para todos terem educação. Cada estado é que vai definir de acordo com as suas necessidades. Ele traça um parâmetro único através de leis, que a gente chama de leis ordinárias. Porque abaixo da Constituição, nós temos as leis. Então, em regra, está aí no chat, ó. Nós temos a Constituição Federal, que é a principal lei, depois abaixo dela temos as leis ordinárias, que são aquelas leis feitas pelo Congresso, né, de âmbito federal. Então, a Constituição diz, todos nós temos direito à educação. Vem a lei ordinária e diz, olha, o MEC vai ser o órgão que vai instituir as regras da educação no Brasil. E depois, cada estado pode criar leis específicas e cada município também criar leis específicas, sempre respeitando essa hierarquia de lei. Município, a lei estadual e a lei federal e a Constituição. Estado, a Constituição Federal. Entenderam? E aí nós temos uma diversidade de possibilidades de administração em relação a isso. Então, você pega, por exemplo, Rio Grande do Sul, que passou uma vez nos jornais, que tinha lá o Índice de Desenvolvimento, o ID, não sei o quê, dos melhores do país. Onde era? Numa cidade pequena, que tinha uma descendência alemã, e não existia escola particular, porque a escola pública era tão importante para eles e tão estruturada que não tinha escola particular. Eu me lembro, na minha época, na época da ditadura, não tinha conversa. Ou você estudava para passar, ou você não passava na escola pública. Quando entra a Constituição de 88, que libera a educação para o privado, começam as escolas particulares como meio daqueles alunos que tinham condições financeiras, mas que não estudavam, de passar em virtude da escola privada ser mais fácil que a pública. E aí foi se deteriorando a escola pública em detrimento da escola particular. Hoje, quem não estuda numa escola particular top, deixa de conseguir entrar numa faculdade pública. É isso que eu acho um absurdo. Mas daqui a pouco nós vamos falar sobre esses princípios. Aí essas condições vão pegar fogo aqui, se Deus quiser. Bom, então eu tenho a costumeira, tenho a escrita, depois eu tenho a promulgada, que é essa de 88, né? E tenho a outorgada,
E são quatro, que são aquelas que decorrem do regime militar, que é a Constituição de 1824, 1937, 1967, errei. A última era de 1969, 2 anos depois eles modificaram. Como é que é essa outorgada, professor? É como aconteceu em Cuba, como aconteceu aqui na Venezuela, que os militares chegam, apresentam a Constituição e dizem, ó, todo mundo tem que seguir essa lei, certo? E aí eles colocam quais são as principais regras para a sociedade. Obviamente, dando poder para eles de julgar, de fazer o que eles quiserem. É ruim isso, eu concordo que é ruim. Mas, né, como dizia o João Figueiredo, vocês querem a democracia, eu vou conceder a democracia. Mas vocês vão se arrepender da administração dos militares. Enfim. Bom, ficou claro isso para vocês, pessoal? Então, o que é a Constituição? Se eu perguntar na prova, vocês podem dizer, a principal lei do país, também conhecida como Carta Magna. Tá? Por que Carta Magna? É a principal carta, né? A principal carta de leis que disciplina e rege o país. Leis não, normas. Lei é uma só. E depois nós temos o poder constituinte. Então, o que é o poder constituinte? O poder constituinte é aquele poder que advém do povo, que constitui. Nós tivemos algumas demonstrações desse poder constituinte. Quando? Da diretas já. Não tinha rede social, não tinha mídia, mas o povão conseguiu se comunicar e ir para a rua. Tudo pintado de verde e amarelo. Foi uma época bacana do país. Eu achei uma época diferente. Depois nós temos a manifestação da saída do Collor, quando do impeachment dele. Também foi diferente, porque nós não tínhamos redes sociais, mídia. Depois nós temos a última, que foi com o impeachment da Dilma, né? Onde o povo sai às ruas também pedindo impeachment, e aí é votado pelos deputados e senadores. Essas são três grandes movimentações, além de todas as eleições, porque o poder constituinte é aquele poder que emana do povo, e por ele será exercido, para constituir uma nova condição. Então, toda eleição muda-se as condições. Ah, fulano estava bom, entrou esse, ficou ruim. Ah, o fulano estava ruim, entrou esse, ficou bom. Ficou bom para uns, ficou ruim para outros. O que importa é que na democracia todos têm que respeitar o direito da maioria. Cristiane, é porque você é nova, né? Eu participei de tudo isso daí. Desde das diretas já, até a saída do Collor, da Dilma. Por isso que eu brinco, né? O aluno falou, ei, professor, você é bolsonarista. Eu falei, não sou bolsonarista, eu votei nele, mas não sou. Dizer piamente que ele está fazendo um governo maravilhoso, isso é ridículo, né? Então, eu sou só de 67, Cristiano, 10 anos antes. Né? Esses falatórios dele, eu acho que ele ganharia muito mais espaço se ele se mantivesse com a boca fechada, né? Assim como eu votei no Lula na primeira eleição do Lula, então eu posso dizer que eu votei nos dois. Agora, comparando um com o outro, eu ainda prefiro muito mais os militares que estão no poder, não estou falando do Bolsonaro, estou falando de bons generais que ele colocou, por exemplo, em infraestrutura, né, que era um cara, que é um cara que está se destacando, mas está quietinho, fazendo quieto dele. Né? Muitas estradas estão sendo asfaltadas, a transposição do Rio São Francisco foi efetivamente feita, o da ciência e tecnologia, né? Muitos acordos estão saindo para o Brasil, então eu acho que se ficasse de boquinha fechada, eu acho que era muito mais proveitoso. Agora, o duro é saber na próxima eleição, né, quem de repente poderia assumir. Bom, então o poder constituinte, esse poder é o astronauta. É o poder que
constitui essa nova condição social. E ela decorre da democracia, né? Então, o que é a democracia? Eu coloquei lá que é um regime de garantia geral para a realização dos direitos fundamentais. O regime de garantia geral, por que ele garante geral os direitos fundamentais do homem? Porque esses direitos, eles estão esculpidos, eles estão colocados dentro da Constituição Federal. Um país, para ser considerado democrático de direito, ele tem que, acima de tudo, ter princípios que são, ou melhor, que advêm de legislações internacionais, de acordos e convenções internacionais, como decorrente da ONU. Então, um país, para ser democrático, ele tem que ter alguns princípios. Só que são coisas muito antagônicas, né? Quando você fala, por exemplo, que os Estados Unidos é um país democrático de direito, mas ele mantém em Cuba uma base militar, onde ele tortura os criminosos internacionais, né? Os homens-bombas do mundo, espiões e tudo mais. Também, que eu saiba, a Rússia mantém isso, a Alemanha mantém isso, a Inglaterra mantém isso, tudo coisas escondidas, onde são torturados, são para extrair informações. Então, até que ponto realmente é democrático, eu não sei. Mas a democracia reside no povo, né, pela vontade do povo, que se muda um país, como ocorreu no caso do Collor, da Dilma, e das eleições, porque toda eleição que a gente acha que pode, de repente, dar um candidato, dá outro. A gente vê aqui em Prudente mesmo, né, na última eleição, todo mundo achava que haveria uma diferença muito pequena entre o Ed Thomas e o Sato, né, e que em terceiro ficaria o ex-prefeito Nelson Bugalho, e no fim ele fica em quinto. A diferença de todos eles para o Ed é gritante, e aí prevalece a vontade do povo. Isso é democracia, né? E é isso que às vezes as pessoas não entendem, né? Eu vejo que ficam discutindo nas redes sociais, pessoas que, eu gosto do Bolsonaro, aí o cara desce a lenha nele, aí o cara fala, eu gosto do Lula, o outro desce a lenha nele. É questão de respeito, né? Cada um gosta do que quer. Sou obrigado a querer gostar o mesmo que o dele, mas eu também não tenho por que ficar criticando ele, querer mudar a pessoa. Acho que cada um sabe qual atitude é a decisão que toma, porque aí vem decorrente da informação, por isso a importância da informação, que a informação faz com que a gente tenha uma decisão mais acertada. Então, se você está se informando do que está acontecendo, você pode ter uma opinião mais formada. Se você não está se informando, só está vendo TikTok, aí não dá para ter uma posição clara daquilo que está acontecendo, né? E eu vejo isso com os jovens, né? Eu sou contra o Bolsonaro, mas você é contra por quê? É fascista e tal? Então me explica o que é fascista. Não sei. Mas o povo falou que é ruim, é ruim. Você precisa se informar. Procura ler um pouco, procura no Google, né, o que está sendo ruim. Mas ele é contra, isso eu ouvi demais. Vai matar todos os homossexuais, vai tirar direitos. Até agora não vi nada. Mudança nenhuma de tratamento. Então precisamos ver o que está realmente acontecendo. E dentro da democracia, nós temos 3 princípios democráticos que são fundamentais. São a sustentação, os 3 pilares principais da democracia. O primeiro princípio é o princípio da maioria. É o que eu estou acabando de dizer. A maioria vence. Eu votei no Lula a primeira, depois não votei nele na segunda e não votei na Dilma nenhuma vez. Fui derrotado. Paciência, vamos esperar para votar de novo, tentar mudar o país. Porque eu sempre digo o seguinte, né? Quando você senta na mesa do boteco para tomar uma ali no João Porquinho, com os amigos, e aí um fala, não, porque o fulano é bom, o ciclano é bom. Pessoa que eu acho que é inteligente, ela vai analisar o que cada um tem, qual a formação de cada um, para poder analisar se aquela opinião dele está correta ou não, se procede ou não. E você tem que ser humilde para entender que muitas vezes quando está errado, né, é mais fácil você votar para aquilo que é certo e poder ajudar, do que você continuar batendo cabeça. Então, vem da informação, do conhecimento e do preparo que cada um tem em relação a isso. O princípio da maioria vence.
Segundo o princípio da igualdade, todos nós somos iguais perante a lei, não podendo ocorrer discriminações de qualquer natureza, seja por sexo, religião, o que mais? Sexo, religião, time de futebol. Não pode haver discriminação, pessoal. Cor de pele. Aí eu faço a primeira pergunta para vocês. Você fala que todos nós somos iguais perante a lei? Isso para a gente terminar a aula. O que vocês acham das cotas para os negros, ou melhor, para os afrodescendentes, junto às instituições públicas? O que vocês acham disso? Alguém tem opinião? Vocês acham certo ou não? Ninguém? Ninguém tem opinião disso? Ninguém tá ligado? Teu filho não entrou? Você é a favor, Amanda? Por quê? Professor, Pois não, Cristiane. o meu filho, ele é negro, Ah, né? Ele é negro, o pai é negro, a nossa descendência é negra, e o meu filho, ele perdeu a primeira chamada porque pessoas que entraram nessa cota entraram no lugar dele, subiram para cima. Ele entrou, na colocação, ele iria entrar na primeira chamada, mas ele não entrou por causa do sistema de cota. Aí, na segunda chamada, ele foi chamado em primeiro lugar, porque eu acho que alguém desistiu, não sei ao certo o que aconteceu, mas na primeira ele passou, eram 45 vagas, ele passou em 40º lugar, e ele não entrou por causa do sistema de cotas. e que faculdade que ele fez? Em que curso, Cristiane? Não está saindo som, Cristiane. Que faculdade, que curso? Ele, não, é que travou aqui, ele prestou para educação física na Unesp. Agora ele entrou na segunda chamada, mas a primeira chamada ele quase morreu do coração, porque ele E tinha conseguido. ele fazia escola pública, ou Cristiane, ou escola particular? Ele estudou no SESI como bolsista. Tese, uma escola top, né? Custou um rim, né, meu, praticamente, de tanto trabalhar na indústria. Bom, a Laís diz que ela não concorda, acha correto por classe social e não por cor, que corrobora com o que o Tiago falou, e a Amanda diz que concorda, porque é uma dívida histórica que temos com o povo afrodescendente. Bom, minha opinião, eu sou totalmente contra. Sou totalmente contra. Eu acho que a condição não pode vir por cor de pele. Né? Eu acho que a condição ela tem que vir pela rede pública, por esse ensino de porcaria que o governo, né, deixou acontecer. E aí sim, cota para quem vem de escola pública, quem não tem condições de estudar numa escola particular que custa caro, né, porque hoje isso é um diferencial. E eu perguntei isso, Cristiane, para você, porque eu vi uma entrevista não, eu acho que eu vi uma conversa de um professor dessas escolas, dessas universidades públicas, inclusive a que seu filho estuda, porque eu também já estudei lá, tá? Na Unesp. E estudei na USP também, posso dizer isso porque tive lá por um ano em cada uma delas. E eu fiquei assim atordoado quando um professor disse: cota? Nem para cor de pele, nem para quem vem de escola pública. Isso é um problema para nós, porque ele não tem um nível cultural que vá fazê-lo acompanhar o ensinamento dentro da instituição. Aí isso me chocou, porque eu falei, lógico que ele não tem um nível cultural. A escola pública está deteriorada. Eu sou de uma escola pública diferente, que era melhor que a escola particular. Né?
Eu falei, ao invés dele fazer esse discurso, por isso que assim me irrita muito. Eu estudei tanto na USP, Faculdade de Saúde Pública, o dia que eu passei lá para o doutorado, lá, eu quase infartei de tanta alegria. E depois eu me decepcionei de uma tal maneira, como eu me decepcionei aqui na Unesp de Prudente também. Porque, diferentemente de um professor como eu e demais que trabalharem em rede particular, você tem que rebolar para o aluno entender. Lá ele te joga o livro e fala, estuda, filho, você tem tempo, senão você não fica aqui dentro. Ele pega um aluno que vem preparado, ele não quer ter trabalho com esse aluno. Ele não quer ter trabalho e mudar a condição de vida desse aluno. Ele quer pegar o aluno preparado e transformar ele um pouco melhor. Então, assim, aí eu entro também um pouco que a Amanda falou sobre a questão da dívida histórica. Eu concordo, Amanda, que a gente tem uma dívida histórica, mas se a gente for pontuar dessa forma, nós temos que ver que nós temos dívida histórica com os judeus, nós temos dívida histórica com os japoneses. É uma questão complicada. Eu acho que hoje o direito de igualdade tem que ser de todos. Não pode deixar uma escola pública deteriorada como está, e quem tem dinheiro paga uma escola particular e depois consegue uma USP de medicina e tira a vaga de quem vem de rede pública e não consegue pagar uma escola particular. Então, isso que eu não entendo. Né? Eu acho que a igualdade ela tem que ser para todos. Eu não vejo que cor de pele muda no conhecimento da pessoa. Pelo contrário, o maior exemplo que eu tenho, e aí eu digo para vocês que é de carteirinha isso, e eu tinha orgulho do Supremo lá atrás, quando o Joaquim Barbosa era o presidente do Supremo, negro, completamente negro, não pode nem falar que ele é pardo. Ele vem da favela, ele era engraxate. Para não piorar a vida dele, só faltou ele ser corintiano. E aí era para acabar. E o cara me passa na São Francisco, o cara vai estudar em Sorbonne, que é a melhor universidade do mundo, e o cara falava 5 idiomas. Lógico que é difícil, é muito difícil uma pessoa chegar. Como disse a Cristiane, custou um rim dela, o filho dela, estudar no SESI, que é uma das melhores uma das escolas que tem. Eu conheço. Ela é referência. Por que todas as escolas públicas não pegam a referência do SESI? Porque a democracia permitiu esse tipo de comportamento. E isso que me irrita um pouco. Né? Professor, Pois não, Cristiane. eu compacto um pouco da sua irritabilidade, porque, assim, eu tenho sobrinhos que estudam na escola pública e a gente vê, assim, o diferencial do empenho do governo, né? Que vê isso. Porque aquele centro de mídias, aquilo chega à beira da ridicularidade. Porque ali não se aprende nada. E eu vejo assim, eu tenho um filho ainda que estuda na rede SESI, e é completamente diferente. É completamente diferente as aulas presenciais, a forma como é administrado a questão da pandemia. Tudo. Né? Tudo é diferente. Fui, por exemplo, numa escola pública pegar um material lá para um sobrinho meu, não tinha material para ele estudar. Então, Cristiane, eu acho assim, nós temos que lutar é exatamente para que todos tenham um ensino de qualidade, como teu filho que estuda no SESI, meu filho estuda no Múltiplos, né? E outros tantos. Nós temos que lutar para que essa igualdade seja para todos. Todos tenham essa condição. Agora, sim, o que me deixa mais irritado ainda de tudo isso, e eu lembro quando eu entrei na FATEC, nós tivemos que sair fazendo propaganda da FATEC nas escolas, eu detesto isso, e eu fui em duas que me deixaram assim atônitos. Primeiro eu fui numa ali perto da FATEC, perto da antena ali da Bandeirantes. Quando eu entrei, eu achei que eu estava num presídio. Primeiro, uma escola toda cheia de grade, segunda, toda deteriorada, um professor malacafento na sala de aula que não estava nem aí, os alunos pegando fogo. E ele, o professor, falou uma coisa que aí me deixou mais atônito.
Vocês vão divulgar vestibular para esse pessoal aqui não vai dar em nada. Olha aí, ó, eles não querem nada com nada. Ou seja, o professor estava se lixando para esses alunos. Aí depois eu vou no colégio do Sarrion. Tudo limpo, tudo organizado, tudo certinho. Você vê que os alunos, o comportamento do aluno era outro. Eu falei, mas peraí, o que tem de diferente se a verba é a mesma? Ah, tá. A Joana Dark, que é vereadora hoje, que aposentou de lá, tomou 500 mil processos, porque ela era estúpida, ela era mal educada, ela era ditadora. Só faltava bater nos alunos e nos pais dos alunos. Só que no começo de ano, a fila para tentar uma vaga lá dava a volta nos quarteirões. Né? Então, acho que é por aí, né? Coisa para a gente pensar. E o último, o princípio da liberdade, né? Todos nós temos liberdade para escolher o que quiser, desde que não prejudique o próximo. Certo, pessoal? A aula que vem eu vou continuar esse debate com vocês, falando sobre os princípios fundamentais do homem, que ele entra também, e aí vem algumas outras polêmicas aí para a gente discutir. Agradeço a atenção de vocês, né? Espero que tenham uma boa semana, apesar que amanhã nós nos vemos de novo. E, por favor, cuidem-se todos, porque a quantidade de gente infectada e imprudente está aumentando muito. Bom descanso para vocês, pessoal, e até amanhã, se Deus quiser.